Aula, lembra? Já tá valendo, não? Tá, sobre Já estamos no ar? Já estamos. Caraca, legal. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando aqui direto do estúdio do Curso Eficaz, a nossa primeira live de 2024. Vamos debater aqui diversos temas, todos eles ligados ao Enem. Quando eu digo que essa é a nossa primeira live, é porque nós teremos outras, com outros convidados tão bons quanto esses que estão aqui nesse momento. Nós vamos estar divulgando essa programação ao longo do nosso curso e pelas nossas mídias sociais. Estamos aqui nesse bate-papo, na nossa mesa aqui do Estúdio Eficaz, com o professor Alcemir Maia, meu amigo e professor do Curso Eficaz, professor de Química do Curso Eficaz. Boa noite, professor. Boa noite, Lucéu. É sempre um prazer, irmão, fazer parte de qualquer diálogo que você eventualmente esteja participando e me convidando. Portanto, é uma satisfação estar aqui com você, tá bom? O Scooter já falou aí que você não pode ficar movimentando a cabeça, senão vai sair do microfone aí. Já aprendi isso aqui. Ainda bem que a gente está com o Scooter do outro lado ali, o Saulo. Por favor, pra gente, é muito difícil esse negócio, porque eu sou um bebê nesse negócio live. Eu sou uma pessoa muito agitada. E ficar na frente de microfone teso deixa a gente meio tenso. Agitado em sala de aula, em sala de aula. Isabela, é verdade isso que o Alcemir está colocando? Era uma agitação na sala. Quando vi, ele tava com uma cadeira na mão. Gente, qual é a resposta? Aí que eu tava com uma cadeira levantada e... Legal. Eu ficava tensa. Assim. Isabela Mota é a nossa convidada que está aqui conosco. Aliás, Isa, o seu pai, o senhor Augusto, ele já está nos assistindo lá? Eu espero que sim. Legal, mande um abraço pro seu Augusto. Um abraço pro meu pai. Muito legal. A Isabela, ela está aqui representando os nossos estudantes do curso que passaram em medicina, precisamente da turma presencial. E a gente vai bater um papo sobre as estratégias que a Isabela utilizou e que levou você a esse lugar que hoje você se encontra. Do seu lado, nosso amigo Rafael Reis. Alcemir, o Rafael era o camarada que iniciava os diálogos no nosso curso online. E os diálogos deles eram tão proveitosos, ele ajudava tanto a fazer nossa aula, e ele vai lembrar disso, que quando ele não estava presente, a gente perguntava, cadê o Rafael? Boa noite, Rafael. Tudo bom, amigo? Obrigado por ter vindo. Boa noite, professor Luciel. Boa noite, professor Alcemir. Boa noite, Isabela. Boa noite. Boa noite, pessoal aí da produção. É uma honra esse convite aqui. E estou muito feliz de estar aqui, da gente poder bater esse papo, conversar sobre vestibular. E obrigado aí pela consideração, pelas lembranças. Confesso que às vezes eu saía da aula só para jogar uma bola, porque eu estava muito cansado, muito estressado. Esse jogar bola aí fica por conta dele, porque eu acho que ele não tem cara de jogador, não. Todo mundo fala isso. Legal, Rafael. O Rafael está representando aqui os nossos alunos que fizeram o curso online em 2023, né? Portanto, aqueles que não vieram, nosso querido Thales, a nossa Linda, que também foram estudantes e passaram em medicina e fizeram integralmente nosso curso online. Eles não estão aqui hoje, mas serão convidados para diálogos futuros. Hoje o Rafael representa esses alunos do curso online e a Isabela, os alunos do curso presencial. O que a gente vai estar discutindo hoje com vocês aqui são alguns aspectos relacionados ao Enem enquanto um processo, enquanto uma avaliação em larga escala, como que a gente pode estar contribuindo com vocês, especialmente aqueles estudantes. Para aqueles que estão começando, vamos pensar nos alunos que estão encerrando o ensino médio esse ano, né? Alunos que estão no terceiro ano, professor Alcemir, nas suas escolas, e para aqueles alunos, Isabela e Rafael, que estão aí na batalha há 1, 2, 3, 4 anos, receberam a nota do Enem, que saiu recentemente, e por razões diversas não conseguiram passar. Qual é a mensagem que a gente tem que dar para esses alunos que vão fazer pela primeira vez e aqueles que estão tentando também? Essa é uma discussão que a gente vai estar colocando aqui. E eu vou chamar o nosso amigo, professor Alcemir, para apresentar para a gente, Alcemir, todo ano, antes de sair o resultado do Enem, as escolas e o ambiente onde se debate muito isso, ele é muito fértil nessa questão das projeções de notas, né? A gente, embora eu esteja falando aqui de alunos de medicina, nós queremos reforçar que o curso eficaz, ele não é um curso
preparação para aluno que vai fazer medicina. Nós abraçamos absolutamente todos os alunos de todos os cursos. Mas hoje, né, por uma questão aí de discussão de notas, de corte, a gente está trazendo vocês como representantes que passaram no curso de medicina. E aí sempre fica aquela pergunta, Alcimir, a nota de corte para medicina, ela vai aumentar, ela vai diminuir? O que nós temos aí ao longo dos anos em relação a isso? E pensando em todo esse trajeto dessa nota de corte, será que é possível fazer projeções? Eu sei que você não gosta dessa pergunta, mas eu vou colocar aqui para você. Meu amigo, o que você tem para dizer aí para os nossos amigos? Lucéu, sempre é interessante lembrar, primeiro, medicina é uma caminhada. Eu sempre digo para a maioria dos meus alunos que estão nessa caminhada e, às vezes, sofrendo muito. E alguém que opta por aceitar a caminhada e sofrer, só tem uma justificativa, Lucéu. Para mim, para a maioria dos alunos, eles não escolheram medicina. A medicina escolheu a eles. E quando você é escolhido e diz sim, e aceita essa caminhada, bem, a maioria deles vai sofrer muito. Existem aqueles estratégicos, né, que escolhem medicina por estratégia mesmo, estratégia de vida. Existem aqueles que não tiveram a opção de escolher, foram escolhidos. Portanto, é uma caminhada e às vezes muito complicada, muito apertada. O que eu percebo, Luciel e ouvinte e convidados amigos, é que é fácil fazer previsões em função da nota de corte de medicina. Eu espero que o que eu fale aqui, a gente imediatamente apague, tá? Por quê? Porque não é muito agradável falar isso em sala de aula, mas vamos lá. A nota de corte de medicina, ela só vai subir. Ela só vai subir, e só vai subir por um motivo simples. O aluno de medicina, a impressão que eu tenho é que ele, a cada ano que passa, ele vem se profissionalizando no ato de estudar a prova do Enem. Os alunos que estão nos ouvindo, eles já estão fazendo cálculo, meu irmão. Eles assim, caramba, se vai subir esse ano, qual foi a nota de corte? 868, isso na UEP, na Federal. 860. Ai, meu Deus. Essa é a segunda entrada. A primeira foi 869. 869. Ano passado foi quanto, Alcimir, você lembra? Ano passado foi 861. Então nós tivemos aí uma subida de mais ou menos... Caramba, Luciel, de 61 para 67 subiu aí aproximadamente 6, 7 pontos. 6, 7 pontos. Se a gente pegar os anos anteriores, com exceção... Só teve um ano, não foi? Nós tivemos uma anomalia em 2020 a 2021. E vocês vão lembrar dessa anomalia quando o MEC libera a nota do Enem e 2 dias depois ele chama a atenção que havia tido uma inconsistência de nota, depois libera de novo, e depois reclama e chama uma nova inconsistência. E aí as universidades não tiveram como esperar muito e chamaram. Nesse ano a nota de corte foi muito alta. E caiu porque voltou a sua leitura normal no ano seguinte. Mas o histórico é simples, que a nota de corte, fora esse momento, ela tende sempre a subir. Então, em média, você tem aí uma subida de 7 a 8 pontos. É isso. Isso é uma projeção. Deixa eu fazer essa pergunta para Isabela. Querida, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Maravilha, satisfação. A Isabela, entre as estratégias que ela desenvolveu aqui no curso, junto com o nosso querido Ronaldo... Vieira o nome dele? Isso. O Ronaldo está assistindo a gente? Verifica aí. Escuta. Marina, chama o Ronaldo aí para... Ronaldo, por favor, né? Se apresente aí. E a Isabela e o Ronaldo levaram ao pé da letra, Alcimir, uma estratégia que nós adotamos no curso, que é estudar a partir da elaboração de itens. Então, nós temos itens nos nossos simulados, feitos pela Isabela e pelo Ronaldo, né? E portanto, a gente já está aqui. O simulado de 2024 tem 2 itens que vão entrar com a marca da nossa querida Isabela. Isabela, conta um pouco aí pra gente, querida. Como foi a tua história? Você já está fazendo o Enem há quantos anos aí? Como é que foi esse ano? Conta para os alunos que hoje estão
nessa caminhada que você começou a fazer, eu vou fazer essa metáfora da caminhada que nós utilizamos aqui, ela é mais ou menos assim e eu passo para você. Para quem já leu o livro A Divina Comédia, sabe que Dante ele usa um personagem para atravessar em busca da verdade do que ele entendia por verdade. E ele utiliza o Vigílio. Eu costumo dizer aqui no curso que o Alcemir é o nosso Vigílio. Eu falei um dia isso para ele. Disse, olha, a pretensão, não tem nenhuma pretensão de ser o Dante, né? Mas pegando a lógica de Dante, o Alcemir é o nosso Vigílio, porque é ele que vai nos guiando, né? Mostrando alguns passos, isso em função de vários aspectos, entre outros, porque ele já está nessa caminhada aí há muito mais tempo do que eu e Scooter, naturalmente. Não é verdade. Então essa é a lógica da caminhada. Querida, como foi a tua preparação? Assim? O que você fez? Você acha que pode ter contribuído para essa nota que você tirou e permitiu você acessar a universidade? Você vai fazer qual mesmo? O EPA. Vai fazer o EPA. Passou nas duas? Passei nas duas. Não vou nem perguntar a razão, tudo bem? Tudo bem. Com você. Bom, eu faço a prova do Enem desde o meu primeiro ano do ensino médio, só para eu acabar me acostumando com a prova, já ter desde o começo com ela. E aí eu fiz desde o meu primeiro ano, só que no meu primeiro e no meu segundo ano de ensino médio foi durante a pandemia. Foi 2020? 2020, 2021. Durante Certo. a pandemia, então foi bem complicado, porque as aulas eram online, e às vezes tinham falhas, às vezes os professores adiavam o conteúdo. Então eu tive que, muita parte do meu ensino médio, estudar por conta própria. Não culpo nenhuma instituição, foi culpa da circunstância mesmo, mas voltou ao normal só no meu terceiro ano, que foi quando eu peguei para estudar valendo todo o conteúdo. Terceiro ano, 2022. 2020. Eu acabei não me saindo bem. Eu fiquei um pouco perto, mas não deu para passar. Aí eu fiquei pensando, né, se eu estudava de volta, se eu fazia outro curso. Só que minha família me deu todo o suporte. Eu não ia desistir desse sonho fácil. E eu entrei em 2023 no meu primeiro e único ano de curso. E eu fiz o curso de... Eu achei que eu ia me adaptar melhor a essa rotina. Eu estudava durante a semana, durante alguns períodos online, nos cursos presenciais. Nos outros períodos estudava em casa. Gostava de fazer simulado todo final de semana para poder... Então, pera lá, Isabela, em 2023 você optou em fazer só os cursos por área. Por área, isso. Foi o seu primeiro ano de cursinho e você já tomou essa decisão. Isso. Porque no meu convênio eu tive... Mais próximo. Tá bom assim? Assim tá bom. A gente pede Tá desculpa, bom. inclusive. Desculpa, gente. Não é ela, é o microfone. Era para esse microfone estar captando... Esse microfone não é? deve ser ambiente aqui, né? Que capta tudo. Mas a gente já sabemos que o Será que agora diretor vai? financeiro Bom, isso, está Isabela. providenciando melhorar a estrutura do nosso estúdio. Como é que vai ser o nome, Saulo, que nós vamos ter para frente? É surpresa? Legal. Por não, Isa? Fica à vontade, Não querida. parei mesmo? Você estava falando aí que dos fez a cursos opção dos específicos. cursos por área. Bom, no meu convênio eu tinha aula de manhã no colégio e à tarde eu fazia alguns cursos por fora ou até mesmo a aula de retorno do colégio. Acabou sendo muito puxada essa rotina de estar no mesmo cursinho todos os dias e eu vou falar assim. Isso. Todos os Não dias. olha pro céu, Isabela. Olha pra mim, Isabela. Fica mais fácil. Eu sei que o Luciano é bonito, mas... Estar nos cursinhos todos os dias no mesmo lugar acabava ficando muito, muito cansativo. Então eu tive essa ideia de fazer só curso específico por área para ter um certo diferencial no meu dia a dia. Também ter um tempo a mais em casa estudando, que eu acho que é isso que foi o crucial para mim. Eu acho que o que mais importa na questão do Enem não é só o conteúdo que você tem, mas como você estuda esse conteúdo. Isabela. Então, você ter a prática da prova, a prática dos itens, ajuda muito mais. Então, esse tempo livre que você tem assim, importantíssimo. Legal. É corajosa essa opção, né? Decisão Inclusive, corajosa. de já no primeiro ano.
Quando eu falo corajosa, não que nós, eu estou falando enquanto professor do curso, tenhamos dúvida sobre essa estratégia. É difícil falar de melhor estratégia, né? Porque não existe fórmula, entende? A gente costuma falar isso aqui, né? Essa lógica, meu caro Rafael, que inclusive nas aulas a gente fazia esses devaneios de vez em quando, né? Essa lógica da previsibilidade que tenta nos colocar, né, uma marca do pensamento cartesiano na cultura ocidental, ela só funciona na cabeça de quem projetou isso. A vida não é assim, não é? A vida não é linear. Ela não, essa ideia da ação-reação newtoniana, ela não funciona na vida, né? Então não existe fórmula. Mas existem alguns caminhos, naturalmente, que quem trilhou pode, a partir dessa experiência, dizer assim, olha, eu fui por aqui, isso para mim funcionou. Então, assim, nós não temos dúvida que a escolha dos cursos por área, ela é importante por várias razões, e uma delas você pontuou aí. Concorda com isso, Alcemir? Sim. Que a ideia dele não ficar o tempo todo dentro de uma sala de aula. Nós entendemos que a aprendizagem ela não se dá somente na sala de aula. Muito pelo contrário, né? Para você desenvolver protagonismo, você precisa em casa ter tempo para estudar. Então, quando nós fizemos a opção de fazer o Eficaz lá em 2016, é porque a gente acreditava nessa ideia, né? A gente dizia para alunos, olha, você precisa de tempo para estudar. Não precisa estar o dia todo e todos os dias numa sala de aula, porque você vai estar recebendo uma gama de informações sem processar. Meu caro Rafael... Luciel, só um detalhe, Luciel. Ou não? O Saulo está pedindo que eu olhe pro celular dele e chame as pessoas aqui pro YouTube. É isso? Ele está pedindo. Então, tu que já fizeste isso antes... Ninguém... Não, eu não sei como é que chama. Como é que chama, Saulo? Pessoal, vem aqui, a live é aqui no YouTube. Vê aí o clique. Isso, olha aí, Luciel. Pronto. Então, é porque é o seguinte, Alcimir, inicialmente essa live estava marcada para ser no Instagram. Tivemos um problema técnico, e aí os nossos técnicos aí, Luziano Surramo, Scooter e o nosso querido Saulo, colocaram lá no Instagram um link que dá acesso direto a eles ao YouTube. Então, gente, é só clicar nesse link, vem para cá que a gente está fazendo um debate muito legal aqui. É isso, Saulo? Mais ou menos isso? Pronto. Alcimir, você estava falando alguma coisa em relação a essa questão que a Isabela pontuava? Luciel, para mim, é interessante, eu sempre vou ratificar a ideia do profissionalismo. O Enem, para mim, é um jogo. O Enem não é um processo de avaliação que tem como objetivo de dizer e definir que aluno é melhor que outro aluno. Então, se de repente você não tirou uma nota que te permite estar na estrutura do listão, por favor, não pense que você não é capaz, de que você não tem competência e que você não tem conhecimento que poderia de repente estar nesse listão. Na realidade, tudo faz parte de um jogo, né? Então, quando você faz a opção de ir para os cursos por área, é porque você acredita que essa estratégia de jogo ela é uma estratégia que se adequa melhor ao seu perfil. E, por favor, não significa dizer, eu sou meu objetivo nisso, que a ideia de caminhar pelos cursos por área é uma ideia que serve para todo e qualquer aluno. O motivo é simples, você precisa ter um perfil, você precisa ter autonomia, você precisa ter a capacidade de desenvolver a sua possibilidade de construção sozinha, você precisa saber como interpelar seus professores, você precisa saber como estudar com os seus amigos, inclusive você precisa aprender a estudar. Então, de fato, quando uma jovem como a Isabela, com quantos anos, Isabela? 18. Olha só, 18 anos de vida, Luciel. Essa criatura está na Minha Terra. filha, você tem 18 anos? 18. Nem imaginou, Luciel? Ela, seguramente ela está naquele grupo das exceções que nós falamos, que consegue acessar o curso de medicina de primeira vez, de segunda vez. Não é fácil, né? Com 18 anos você conseguir entrar numa universidade pública hoje no curso de medicina é um feito absurdo. Se a gente pegar em termos percentuais, é fácil, inclusive, de nós contarmos, né? Quando você dá aula para alunos de terceiro ano, nós não estamos aqui tirando força naturalmente de quem está no terceiro ano. Você falou em caminhada, é exatamente isso. Os alunos do terceiro ano estão numa caminhada.
Eles precisam entender que eles estão fazendo uma caminhada, eles não estão parados. Ô, Céu, E que eles vão chegar em algum lugar. um detalhe que, inclusive, eu estava discutindo com a Marina. Sobre isso. A Marina, ela demonstrou estar um pouco assustada quando ela olha o listão. A Marina, quem é uma amiga nossa aqui do curso Eficaz, ela faz medicina na Federal. E ela chamou a atenção a um fato de que me parece que no listão deste ano o número de jovens é bem evidente. Então, quem sabe isso é um bom indicativo de que esses jovens estão atentos a essa nova realidade de jogo, a essa nova realidade de estudo, a essa nova realidade de dedicação. Então, portanto, eu concordo que é difícil para os jovens, até porque eles têm todo um currículo, que se for aluno de terceiro ano, ele tem todo um currículo lá da escola dele que ele tem que seguir. E adequar o tempo de estudo da escola com a preparação do Enem. Mas uma coisa é certa, Luciel, os jovens, eles são maravilhosos. E quando eles percebem, né, um indicativo, uma orientação, e que abraçam isso, eles são muito capazes. Legal. O nosso amigo Rafael Reis, ele tem várias diferenças, né, aqui para Isabela, inclusive na opção da universidade, né? Rafael, Também. ele já nos confidenciou aqui que ele vai fazer a opção pela Universidade Federal. Já está decidido isso? Já decidiram e os dois ficaram aí brigando. Não, o EP é melhor e o outro no Federal é melhor. Disse, não, bora parar por aqui. As duas são boas instituições, são instituições públicas que têm um bom curso de medicina, então portanto, nós vamos fazer essa discussão. Mas o Rafael, a diferença entre os aspectos, olha lá, o Rafael, ele já vem de uma graduação, ser formado em psicologia, né? Ele vai lembrar que, não talvez no primeiro dia de aula que tivemos com ele, mas segundo, terceiro, eu perguntei isso para ele, cara, você tem alguma graduação? Porque ele tinha uma linguagem que me possibilitava fazer essas inferências aí. O Rafael era psicólogo, estava lá feliz, né, alegre, igual meu filho que está ali do outro lado. Também estava feliz, né? Advogado e disse assim, ó, vou fazer medicina, então bora lá, meu irmão, né? Bora começar. Se quer ter um apoio e motivação além do que ele já tem, aqui na nossa frente tem um camarada que já era formado em psicologia e decidiu fazer medicina e fazer o curso online. Nós só fomos conhecer esse cidadão aqui no dia que ele passou, né? Eu sabia que ele era amigo da Marina, ele disse, olha, tem um camarada que é perguntador pra caramba, eu disse, é o Rafael Reis. Camarada, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Fala pra gente aí dessa tua trajetória, meu irmão. Como é que tu decidiu fazer isso? E disse, vou fazer e vamos lá. A vida já estava tranquila, Rafael. Já era um psicólogo, nossa, né? Então demais, demais. Tranquila, né? Que foi que deu na tua cabeça, irmão? Bom, primeiramente, novamente, boa noite aos professores, a Isabela, mais uma vez, parabéns. Agora que eu também fiquei surpreso de saber que eu, com 18 anos vai ser, já é caloura medicina, né? Realmente, tem algumas diferenças aí. A minha vontade de fazer medicina, ela começou já a meados do curso, assim, eu já estava dentro do curso de medicina e aí surgiu essa... Psicologia. No curso de psicologia. E eu já senti essa vontade de fazer, mas não vou... Eu não costumo mentir pra ninguém, não. Assim, a questão de... A vontade de fazer medicina, ela tem um aspecto muito mais ligado a questões socioeconômicas do que a questões de vocação ou coisas do tipo. Até porque eu me considero um cara que nunca tive muita vocação. Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre gostei de aprender coisas. Tanto que, assim, a maioria das áreas da prova, eu podia não ser profissional nelas, mas nunca tive grandes dificuldades e tal. Sempre gostava de aprender mais e mais e mais. Então, assim, sempre fui um cara que gostei de saber das coisas, de aprender. E aí, enfim, quando me surgiu essa oportunidade, um pouco depois de eu me formar em psicologia... Isso foi em que ano? Isso foi em 2022. Então você, nós estamos em 2024, né? Isso. 2022, você concluiu o curso de psicologia. Eu entreguei meu TCC no dia 2 de fevereiro de 2022. Certo. Continuei atendendo e estagiando, porque eu decidi postergar a minha solenidade para que eu continuasse ganhando a bolsa do estágio para poder já engatar no mestrado. Mas tudo isso eu já ia fazer meio que empurrando com a barriga, sabe?
Certo. Daí, os meus padrinhos, né, inclusive mandar um beijo pra eles, provavelmente eles não estão vendo, mas fica aí Quem são a os seus homenagem. padrinhos? A Lucimar e o Luiz César. Eles estão aqui em Belém. Sim, moram aqui. Um moram abraço para Lucimar aqui. E o Luiz César. Luiz César. Pronto. Isso. Sintam-se abraçados. Bom, eles sempre foram preocupados com a minha educação, eles são de fato meus padrinhos, assim, sempre foram preocupados com vários aspectos da minha vida, principalmente na educação, né? Assim, a minha família não teria condições de me colocar num colégio de ponta, mas eles fizeram com que isso acontecesse e eu estudei num colégio de ponta aqui de Belém, no ensino médio, e isso já me ajudava a ter uma base tanto na faculdade quanto quando eu voltei para o vestibular, não precisava começar necessariamente do zero. Mas você já fez o Enem 2022, foi isso? Fiz sim. Ah. Aí quando foi em abril de 2022, eu comecei, de fato, essa caminhada, quando eles me ofereceram a oportunidade de tentar mais uma vez. Certo. Claro, tem todas aquelas questões de quem tá na minha situação, né? Uma situação similar, de já ter mais idade, aquela pressão de você querer trabalhar logo, querer ganhar logo seu dinheiro e tudo mais. Mas assim, eu já tinha uma questão com esse curso, eu não ia conseguir dormir bem o resto da minha vida se eu não tentasse, se eu não fosse atrás e ficar com aquela coisa de e se eu tivesse feito medicina? Então, meti a cara. Claro, no começo foi como eu tivesse me jogando assim de bungee jump, mas depois... Quando você mais faz a tranquilo. prova em 2022, vamos lá, você tinha entrado em psicologia em 2017. 17, Via Enem já, não era? já. Então tu já tinha uma noção da estrutura da prova? A verdade, assim, eu tinha noção do quanto eu precisava acertar, assim, de pontuação, o quanto de pontuação eu precisava ter para conseguir passar. Mas, assim, eu confesso que eu não tinha muita ideia do esqueleto do Enem, dos padrões que eles poderiam ter. Por exemplo, naquela época, que já era uma dificuldade que eu tinha carregado do ensino médio, eu era muito ruim em ótica e física elétrica, eletrostática, eletrodinâmica. E aí eu sempre pensava, assim, eu nunca cheguei a falar com os meus amigos, eu sempre pensava assim, nossa, tomara que não caia eletrodinâmica na prova. Sem saber que existem habilidades específicas, então todo ano vai cair eletrodinâmica na prova, entendeu? Mas assim, foi como eu falei, eu acho que graças à base que eu tive do ensino médio, ter estudado num colégio de ponta, isso fez com que eu pudesse ter uma certa facilidade para passar. Porque, querendo ou não, eu acho que existe essa realidade, inclusive foi o que me ajudou a dar argumento para que a minha namorada pudesse fazer o Enem e também passasse. Aqui é o 5º lugar de nutrição da UFPA. Aqui, Legal. Como é o nome dela, Rafaela? Beatriz Paz. Ô, Beatriz, parabéns, querida. Uma coisa que eu falei para ela, porque quando eu conheci ela, a gente começou a se relacionar em fevereiro do ano passado, ela falava muito assim, porque eu queria fazer nutrição, Eu falei, amor, por que você não faz nutrição? Ela, porque Enem e tal, não sei o que. Eu falei, amor, existe uma realidade que ela é ruim, de certa forma, num âmbito amplo, mas que para você pode ser vantajosa. A educação no Brasil, ela é precária. Se você estuda num colégio de ponta, você consegue passar em qualquer curso que não seja medicina, sem precisar, assim, ter tantas dor de cabeça, tantos estresses. Se você tem uma boa base, veio de um colégio de ponta, você consegue fatalmente, sem precisar virar noites estudando como a gente, para fazer qualquer curso que não seja medicina. Porque realmente, de medicina para os outros cursos, tem assim, a minha percepção é que é um abismo aí. E qual foi a estratégia que você adotou? Em 2022 você fez, não passou? Isso. Você entrou para os cursinhos, fez um cursinho... Onde o Eficaz entra nesse negócio aí? Pois é, assim, eu já conhecia vocês, porque eu já era amigo da Marina e também da Tainá, que também é aluno daqui, né? E eu conhecia vocês e tudo mais. Tainá Celso. Tainá Celso, exatamente. E, assim, o primeiro ano eu fiz cursinho tradicional, curso de matemática e um curso de redação. E aí, assim, esse primeiro ano eu tava com o seguinte pensamento. Bom, já tô começando relativamente tarde, eu já comecei no cursinho, eu percebi que o pessoal já tava avançado em muita coisa. E aí eu falei, eu vou tentar mirar a nota de corte. Esse vai ser meu referencial. Eu acho que não dá para eu ficar pensando numa posição confortável, porque acho que seria delírio da minha parte. Então, vou mirar na nota de corte, vou tentar me esforçar e para chegar ali nessa nota de corte, né?
E aí eu acabei acertando... A nota de corte na tua cabeça naquele ano era o quê? Assim, a minha ideia era ficar na casa dos 850 a 860. Entendeu? Porque aí eu saberia humilde que... esse camarada, humilde, né? Não, assim... Lucas, começa a fazer essa projeção, meu filho, aí, ó. 850, isso em 2022, não era? Era. Porque assim, eu sabia que mesmo que eu não fosse chamado de primeira, eu seria chamado na repescagem. Tanto que eu tenho uma história engraçada que uma amiga lá do cursinho, ela falava, porque tu vai passar, não sei o quê. E aí acabou que ela passou, e ela passou com 854. No caso, ela passou de primeira na UEPA de Marabá, mas na primeira chamada da repescagem da UFPA, ela passou. Eu falei pra ela, olha, tu falou tanto de mim, mas tu conseguiu a nota que eu queria tirar e conseguiu passar. Então, eu já tinha meio que essa noção, assim. Porque eu acho que por questão de idade mesmo, assim, de certa maturidade, quando eu entrei pra fazer medicina, eu fui atrás de entender o que eu tinha que fazer, quais eram os padrões, qual eram digamos assim, o desvio padrão das notas de corte e tudo mais. O que tu faz em 2023? O que tu achas? Na tua avaliação que você fez em 2023, que te possibilitou chegar a essa nota? É claro que são vários fatores, mas assim, o que tu achas que deve ter contribuído de forma mais positiva? Professor, assim, eu sabia que essa pergunta viria em algum momento, então essa é a única pergunta que meio que já estava na minha cabeça, porque, na verdade, durante essa semana, desde o resultado... Nós não combinamos não, né? Não, que isso. Não, naturalmente ela viria, né? Mas, assim, durante essa semana, desde que eu... na verdade, desde que eu recebi a minha nota, e eu saberia que muito provavelmente eu passaria de listão, eu vi muitos amigos meus chegando comigo e dizendo que eu estava sendo uma espécie de inspiração para eles, porque eles tinham basicamente a mesma idade que eu, também já estavam formados e queriam fazer medicina. E eu achei isso muito legal. E aí todos eles me perguntavam, e aí, o que tu fez, quais eram as tuas estratégias e tal. E aí, quando eu fui refletindo sobre isso, eu percebi que existe uma coisa, uma palavra que define uma coisa que tanto eu aprendi dentro da terapia, porque o processo psicoterapêutico para mim eu acho muito importante, inclusive para vestibular de medicina, e que vocês também, querendo ou não, vocês trouxeram esses valores para mim. É a questão do autoconhecimento. Eu acho que essa é a base. Se você não tiver autoconhecimento, não tem como você evoluir. Primeiro porque você não sabe onde é que você tá. Você não sabe qual é o seu nível. E eu não tô falando nem só em relação a desempenho, mas também. Mas digo também no aspecto emocional, no aspecto psicológico, porque você só vai conseguir buscar uma alternativa para um problema que você tenha, seja psicológico em relação à prova, ou seja, em relação a um desempenho cognitivo, digamos assim, se você tiver esse conhecimento, se você tiver um certo pé no chão para você olhar e dizer, não, esse aqui é meu limite, e é esse o limite que eu tenho que ultrapassar, e alguma coisa tem que ser feita em direção a isso. Entendeu? Entendi. Agora, diferente da Isabela, você fazia cursinho. Fazia o cursinho tradicional e fazia... Olha como não existe essa questão da fórmula, né? Você fazia cursinho tradicional. Entenda, para quem está nos ouvindo aí, cursinho tradicional, a gente está de repente usando aqui esse linguajar, né? No meio de preparação, o cursinho tradicional é aquele que contempla todas as áreas. Na verdade, ele contempla todas as áreas, mas em geral não trabalha por área. Ele contempla, né, todas as componentes. Né? Ele contempla todas as componentes, são todas as disciplinas. Né? Não existe, no geral, uma conexão entre as disciplinas. Em nosso ver, pode se representar um problema, porque você, quando fala em matriz de avaliação do Enem, e aí você tocou ainda há pouco numa questão, né, que diz assim, o que você falou? Eletrodinâmica, né? O que pode assegurar que eletrodinâmica porque eu acho que essas dicas, elas são importantes do seguinte aspecto. A internet está cheia dessas dicas, né? Diz assim, olha, na biologia eles fazem isso. Pega lá, ecologia, o que mais cai, depois de ecologia vem fisiologia, se mais das quantas e tal. E não tem aí o aluno que vê aquilo dali disse, mas caramba, por que cai mais isso aqui? E o que da ecologia, né, aparece mais? E é tão fácil de você saber disso quando tu busca a matriz de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, porque como ela é uma avaliação em larga escala, ela precisa de uma matriz. Essa matriz vai nortear todos os elaboradores de itens, independente de onde ele esteja. Se ele é do Pará, de Pernambuco, de Fortaleza, do Rio de Janeiro,
eles vão produzir itens a partir das habilidades apontadas nessa matriz, seguindo rigorosamente os mesmos critérios estabelecidos pelo INEP. Né? Então, de certa forma, Nelcimir, existem conteúdos que você sabe que vão estar na prova. Por que você sabe? Porque você está imaginando, tentando adivinhar? Não, é porque eles são apontados nas habilidades. Se você pega a habilidade 1 da matriz do Enem, me parece que ela puxa diretamente um conteúdo de física. E mais especificamente um conteúdo de física. Né? Ondulatório, né? Ondulatório. O é o que, escuta? Fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, né? Então, a não ser que essa habilidade... Fenômenos ondulatórios. Olha lá, reconhecer propriedade de fenômenos ondulatórios. Então, você tem um conteúdo que está dizendo, olha, o cara, a não ser que, Nelcimir, que ele faça a prova naquele ano e essa habilidade fique de fora. Né? É possível que isso venha a acontecer. Não é muito comum, porque são 30 habilidades para 45 itens. Se tu deixa uma habilidade de fora, você vai ter aí habilidade com mais de 3 itens, etc. Então, vocês concordam que, de certa forma, vocês conseguem saber aqueles conteúdos, dizer assim, olha, esse conteúdo ele é prioritário. Não só em natureza, a gente está falando aqui de natureza, mas em todas as áreas. É possível fazer isso? Mergulhar nessa matriz é uma boa estratégia? É uma dica que vocês dão para eles? Não que eles precisem estar decorando essas habilidades e tal, mas como é que isso aí pode contribuir com Isabela, olha só, é fácil fazer a leitura do Rafael, da experiência dele, e tudo que ele fala aí é muito claro para mim. Quando ele fala de equilíbrio emocional, quando ele fala de estratégia, de como fazer. Então é muito claro até pela caminhada, pela maturidade que tem o Rafael. Mas quando eu olho você, e aí eu me surpreendo de novo com a sua idade, 18 aninhos, como é que é isso? Como é que é você desenvolver essa maturidade? E digo isso, Isabela. Digo isso, Isabela, porque é claro que eu te vi em determinados momentos aflita, né, tensa. E faz parte, estar aflito, estar tenso faz parte. O que não pode é você derramar esse negócio e não controlar. E como é que você faz? Ou como você fez? Qual foi a tua estratégia? A matriz de referência te ajudou? O que foi tu pensar? Como foi que tu caminhaste aí? Eu acho que eu comecei pelo ponto do meu terceiro ano. E foi o que me ajudou muito. Porque do meu segundo ano pro meu terceiro ano, uma diferença de nota absurda de, acho que uma diferença de 100 pontos. Então, no meu terceiro ano, eu comecei a estudar a matriz de referência, que foi o que me ajudou. E aí eu entendi... No seu terceiro ano? No meu terceiro ano, 2022. Mas do nada assim, bateu, vou pegar aqui a matriz do Enem pra ver. Foi, tu estavas aonde no terceiro ano? No Physics. Entendi. Eu fiz o meu terceiro ano no Physics. E aí, quando começou as aulas... Eu vi muitas pessoas falando da matriz de referência, só que não estudando de fato a matriz de referência, só comentando sobre ela. Eu vou ler isso. Vou ler isso. Aí eu li, entendi as habilidades e... Não, é a água aí que ele tá. E aí eu entendi as habilidades e conforme eu ia estudando o conteúdo, eu tentava relacionar o conteúdo com a habilidade que eu tinha estudado, me lembrasse ele. Por exemplo, tem aquela habilidade, eu acho que é a habilidade 3 ou 13, que é a combater senso comum 3. com... Relacionar. 3. Senso comum, consciência. Confrontar. Confrontar senso comum com conhecimento científico. Sim. Então eu tentava aplicar isso no meu dia a dia. Assim, eu via situações que eram senso comum e tinham um conhecimento que ia combater aquilo. E eu já pensava nisso, mais ou menos, e uma forma de aplicar isso na prova. Certo. Me ajudou. Interessante isso foi essas estratégias fato que aí. me ajudou muito durante a prova. Porque, como eu disse para o senhor, eu fui tirar dúvida uma semana antes da prova da situação do etileno. Caiu na prova. Que as frutas liberam etileno quando elas estão entrando em decomposição. Tirar dúvida com quem? Com o Luciel? Com o Luciel. Não faça isso, Isabela. Tu vais antes da prova, dizer que uma semana antes da prova, o Luciel te deu de presente um item. Eu fui tirar dúvida em relação a isso com ele. Não, filha, eu não tô de maneira nenhuma te discriminando. É que tu não tens noção. O que esse indivíduo agora vai lembrar disso durante um monte de... Na verdade, a questão do fruto do etileno, usando essa habilidade 3 aí, é interessante, né? Porque
O meu pai dizia o seguinte, né? E olha lá, pegando essa questão do senso comum, né? Ele dizia assim, olha, uma fruta podre apodrece as demais. O que ele dizia para mim, ó, cuidado com quem tu anda, Dá um etc, item isso aí, etc, né? né? Dá um item, bacana. Então era um pouco dessa lógica. Ou quando ele queria amadurecer os cachos de bananas que ele cortava lá no sítio e tal, ele colocava dentro de barracos, Alcemir, e ele queimava a serragem embaixo. E eu vi isso, né? Cresci vendo esse negócio aí. Tem a menor noção, né, do que estava acontecendo. Era um debate que a gente, de certa forma, fazia. E foi justamente uma situação assim que fez me tocar disso. Eu tinha visto lá em casa, a gente deixava as bananas num pacote fechado. E estragava assim em 2 dias. Aí eu ficava, como assim? Aí o senhor deu aula de botânica, eu relacionei as coisas e fui tirar dúvida com o senhor em relação a isso, com o item que eu tinha feito. Por sorte, uma semana antes da prova, Por né? sorte, uma semana antes da prova. E quando eu me deparei, aquilo tava na prova. Mas não foi sorte, na verdade, sua, né? Você Não tinha foi uma estratégia de exatamente. estudo. Foi a minha estratégia de tentar aplicar a situação no cotidiano. Porque, querendo ou não, o Enem não é uma prova de conteudista. É uma prova de habilidades que você tem que desenvolver essas habilidades no seu dia a dia. Não é só pra prova. Você tem que ter aquelas habilidades no seu dia a dia. Entendo. São habilidades úteis no seu dia. Como é o nome do pai da Isabela? O pai da Isabela é o senhor Augusto. Deve estar muito orgulhoso. Orgulhoso, né? Minha filha. Falando desse jeito, É uma dessa beleza. propriedade. E um camarada fazendo um curso online. Como é que faz, rapaz? Lá do outro lado da tela, sem essa interação que é muito... O nosso curso, ele tem essa, né, de certa forma, essa característica de provocar muito essa interação, porque a gente entende que a partir dela se constrói conhecimento, se constrói relações que podem te ajudar nas chamadas competências não cognitivas, as competências socioemocionais. E o cara lá do outro lado da tela? Como é que faz? Como é que você... Porque ele fez o nosso curso, Alcemir, 100% online. Aí eu vou aproveitar a pergunta do Céu e provocar um pouco mais. É evidente que nem todo mundo dispõe do tempo que a Isabela tinha para vir para as aulas, para ficar a manhã toda. A Isabela era uma pessoa que não só nas aulas, mas voltava aqui com a gente. Às vezes até almoçava aqui com a gente. Ficava aproveitando aqui esse espaço como espaço não só de convivência, de acolhimento, mas como espaço também para tirar suas dúvidas. Mas ela tinha essa possibilidade. Mas existe um monte de outras pessoas, assim como você, que talvez, se o dia tivesse 26, 27, 28 horas, poderiam jogar a teu favor, mas não tinha, né? Se tinha 24. E aí eu te pergunto, para pessoas com essa característica, tu indicarias um curso online, um modelo que é feito aqui no Eficaz? Olha, professor, eu acho que essa questão, para usar uma palavra que o Lucia vai gostar muito, essa dicotomia entre curso online e curso presencial, assim como a dicotomia entre um curso tradicional e para você fazer uma série de cursos específicos, eu acho que, mais uma vez, vale o que eu estava falando em relação a ter autoconhecimento. É você saber como você se adapta melhor. Entende? Porque, assim, isso que o senhor falou agora sobre ter o espaço aqui do acolhimento, vir buscar vocês para tirar dúvidas, eu tentava fazer isso da forma que me cabia, né? A gente marcava vídeo, ou eu tava tirando dúvida ali mesmo. Já aconteceu, por exemplo, não sei se o professor Luciel vai lembrar, que às vezes o Luciel tá dando aula de um assunto e falou, professor, tem como o senhor voltar naquele outro assunto só para me tirar essa dúvida aqui e tal? Porque, assim, infelizmente era o tempo que eu tinha, né? E aí, fora que eu e o meu irmão, a gente divide até hoje a rotina lá na lanchonete de casa. Então, cada noite um ficava. Então, um estudava, o outro ficava. Caramba, e ficava nisso, cara. entendeu? Você trabalhava uma lanchonete, era? E aí, Legal, isso meio que também dava um cansaço a mais, né? No outro dia de manhã e tal. Mas o fato de ser o curso online, isso não para ti não era um problema? Não. Assim, pra mim não. Porque, querendo ou não, eu sempre interagia com vocês, a gente sempre conversava, a gente sempre tocava ideia. A minha vontade mesmo era assim, era ter uma certa disposição e tempo pra vir aqui e ter essa troca pessoalmente. Porque a verdade é que quando eu me matriculei, o Alcemir me convidou pra assistir uma aula presencial inteira aqui com vocês. E eu assisti uma com vocês três, foi.
E aí, enfim, nessa época só o Alcemir me conhecia. Inclusive, ali mesmo a gente já tinha umas provocações, né? Sim, De discussão ali verdade. das questões e tal. E logo de cara eu percebi, assim, a abordagem diferencial que vocês têm pra prova. O Scooter também chegou comigo. Tu gosta de física? Eu falo, gosto, professor, gosto sim. Só não Legal. de ótica. Gente, olha só, eu tinha colocado aqui, não tinha avisado a vocês, e a nossa ampulheta aqui, ela já desceu na sua totalidade. Eu ia dizer que nós teríamos dois critérios para encerrar o nosso bate-papo, né? Uma seria a ausência de estudantes lá do outro lado, outras pessoas, o pai da Isabela está lá conosco, você falou dos seus padrinhos, etc. Mas a gente está caminhando para o encerramento desse nosso bate-papo inicial, como eu coloquei, teremos outros, e todos eles relacionados a essa questão do Enem, né? Vamos convidar, inclusive, professores de outras áreas para debater mais essa matriz, dar uma mergulhada nela e ver como é que a gente pode estar ajudando esses estudantes. E eu queria, se vocês fossem deixar assim uma mensagem, Alcemir, para esse aluno que hoje está caminhando, né, fazendo esse percurso aí, subindo essa montanha, seja ele do primeiro ano que vai fazer, tipo a Isabela, seja do Rafael ou do Lucas, que também já tinha uma graduação, vai começar agora e ele vai depois me chamar a atenção. Pô, você fica chamando meu nome aí e tal. O que você diria para eles, Alcemir? Luciel, eu começo, Eu diria assim, Luciel. Eu acho que o primeiro passo a se dar é uma tomada de decisão. Quando você toma uma decisão, e a partir dessa tomada de decisão resolve caminhar, o que você tem que fazer, eu sempre digo isso, para mim você tem que definir com clareza que, cara, Enem é um jogo. É um concurso público, é um jogo, cara. Então, 2, você tem que conhecer as regras do jogo. 3, você tem que se aliar com pessoas que saibam te empurrar na direção certa daquilo que diz a regra. 4, irmão, você tem que montar uma boa estratégia que leve em consideração a tua condição de jogo, leve em consideração suas limitações e que você tem ao seu redor. 5, você tem que treinar exaustivamente certo. Infelizmente, Luciel, tem muita gente treinando errado ainda hoje. Então, quando você segue esses critérios, eu acho que é um bom indicativo para que você tenha aí uma boa caminhada. Então, a mensagem que eu deixo é, cara, joga esse negócio aí com o maior grau de profissionalismo possível, que, olha, vai dar certo. Rafael, querido, vale a pena? Vale a pena. Eu até queria... Eu tinha algumas coisas para também colocar aqui pro pessoal que tá tentando, mas praticamente tudo o Alcemir falou de verdade, assim, a gente troca ideia, né? A gente troca ideia, a gente sempre pensou muito parecido, mas então eu vou deixar só, acho que 2 ou 3 contribuições a mais. Se você puder, se você tiver condição, faça acompanhamento terapêutico, muito importante, porque nós não somos só o vestibular. Outras coisas influenciam na gente. E a gente pode não ter consciência disso, mas influenciam. Então, é sempre bom a gente procurar ter o maior equilíbrio possível em todas as nossas áreas da vida, para que a gente não possa se desequilibrar em alguma delas ou em todas elas. Então, isso é um fato. Se você pegar estudos por aí, você pode ver que atletas de alto nível são pessoas que, de fato, têm um certo equilíbrio em todas as suas fases de vida, porque o ser humano, como o próprio Luciel gosta de dizer, é uma totalidade, não é só um contexto específico. E uma outra coisa que eu acho que também é muito importante se falar, e que eu aprendi, acho que no momento certo, que foi mais ou menos ali pelo meio do ano passado para frente, é uma coisa que o Alcemir toca muito, essa questão da caminhada, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco essa questão, que é você entender que a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Então, por mais que você tenha ido mal num ano, demorou para mim também, apesar de ter sido meu primeiro ano, demorou para mim
entender o meu desempenho em 2022, porque eu não reconheci bem o meu desempenho em matemática, por exemplo. Mas eu entendi depois que, assim, a gente, independentemente da gente querer buscar uma razão lá atrás, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. E é por isso que é uma caminhada. É o fato da gente estar a cada momento buscando fazer o nosso melhor, entendendo que a gente não tem controle sobre tudo. A gente vai ter que também depender um pouco das circunstâncias, das variáveis. Vai cair em casadas. alguns momentos. Vai cair em alguns momentos, não tem como. É até engraçado que no dia que eu fui fazer a segunda prova, não sei se o Alcimir vai lembrar disso, a Bia tinha me dado naquela semana um livro do Sêneca. E aí tinha uma frase lá do Sêneca que falava mais ou menos assim: é inútil você ficar querendo orar para que os desígnios divinos mudem para algo que já está predestinado para você. Quer dizer, o que o Sêneca estava dizendo ali era que não adiantava você querer desejar que as coisas acontecessem de tal jeito. Você tinha que fazer a sua parte, enquanto as outras variáveis casavam para que isso acontecesse, né? Sendo você uma pessoa que saiu agora da graduação para fazer outra, seja você tendo 18 anos. Tudo é processual, né, meu irmão? Tudo é processual. Isa, querida. Tem muito o que eu falar, eles dois já falaram as duas coisas, mas eu acho que o principal é você conhecer a prova, você saber como a prova funciona para não acabar se cansando em uma coisa que não vai valer tanto a pena no seu estudo. Também saber equilibrar o estudo com o tempo de descanso, eu acho que isso é fundamental. Não adianta você passar horas estudando se você não consegue descansar, você não consegue ter um tempo com a sua família, você não consegue se divertir. São as dimensões que Rafael acabou de colocar. A gente costuma dizer aqui que, embora a prova do Enem, do ponto de vista prático da elaboração de item, ela seja feita a partir de habilidades cognitivas, mas o homem inventaram essa história de que nós somos homo sapiens, entendeu? Racionais. Colocaram esse termo aí e nós acreditamos. Os iluministas falaram isso e a gente acreditou ao pé da letra de que nós somos só homo sapiens, né? Esquece as outras dimensões do homo faber, do homo luder, do homo viator, enfim, as diversas dimensões que contemplam o ser humano. E a gente quer deixar aqui uma mensagem para todos os alunos que vai ao encontro do que vocês estão falando, no sentido de que, seguramente, o Rafael, o Pedro, a Isabela, a Marina, o Lucas, seja qual for, ou quem for o aluno que submeteu-se a esse processo seletivo, e por alguma razão ele não passou, ele precisa entender que hoje ele não é a mesma pessoa de quem começou. Ele fez uma caminhada, ele construiu conhecimento. E isso precisa ser valorizado. Pode não ter sido o suficiente para ele alcançar aquela nota. É que nós só, por essa visão teleológica que a gente tem do mundo, a gente só olha ali para o ponto final como se existisse esse ponto final. Ele não existe. Esse ponto final, mas quando você fala assim, passei em medicina, acabou. Não acabou. Na verdade, é só a o começo. vida não acaba. Sofrimento está só começando. Pronto. Então, para você que eventualmente não conseguiu esse resultado, valorize a sua caminhada. Entenda que a vida ela é processual. Não fique esperando o final do ano para se divertir. Né? Não fique esperando. Ele usa muito essa expressão do sextou, né? Que pode ter vários significativos. Né? Para ele tem um. Mas para aqueles que usam muito pensando só na sexta-feira e tal, é como se não existisse. Não é o caso dele, porque este camarada aqui é ligado no 220 de segunda a domingo. Né? Inclusive quando vai lá para o sítio na sexta-feira. Inclusive, então, Marcelo, me permita, queria deixar claro e registrado aqui a presença desses dois personagens. Olha aqui, lá, né? Grandioso. É verdade, está aqui. Olha só, tudo que nós comentamos está aqui, olha, o diálogo aqui travado está aqui. Não sei se é possível, Saulo? Eu posso aumentar aqui? Pronto. Quem é esse Olha cara aí. aqui? Esse aqui Alzimir. é o Naruto no modo Senin, né? Mas, rapaz, o que é isso? Fala comigo, Lucelo. Ele representa o quê? Representa resiliência, representa força, determinação. Ali eu tenho o mestre Yoda. Equilíbrio, né? Agilidade. Não então, é o mestre dos magos, não. Não, esse. Lucelo, por favor, não ofenda, né? Então, tá. que esses dois personagens simbolizem pra gente, né?
a nossa caminhada, o que é necessário, e que isso vala para todo mundo, quem está buscando o Enem e quem está buscando o que é fundamental na vida, ser feliz. Precisamos ser feliz, parar com esse negócio de nota de avaliação, de vestibular, isso faz parte da caminhada. O que é fundamental é você não abrir mão de ser feliz. Obrigado, Legal. Marcelo. Obrigado, Alcemir. Obrigado, Rafael. Obrigado, Isa. Obrigado a você que esteve conosco, nos acompanhando até agora. O Escute tá... Sim, tem essa possibilidade? Professor, Existe alguma pergunta posso- aí? Estamos abertos aqui mais alguns minutos, é isso? Isso. É? Olha lá, e sim, a gente está aqui num diálogo bacana hoje, quinta-feira, né? Véspera de sexta, Véspera de Lucero. Olha, sexta. Quase já vai sextou. sextar. É, Daqui a pouco caramba. o senhor tá lá no sítio. Sítio, É o fugir Mas, do Uber mas amanhã dele. nós não temos aula, se bem que temos aulas à tarde, né? Isso. Reforço pedagógico amanhã, que os nossos alunos eles devem estar aí achando graça, né, dessa história. Então, quem tiver aí nos assistindo, nos ouvindo, quiser fazer algum tipo de pergunta sobre o processo, enfim, sobre tudo que nós discutimos, a gente está aqui à vontade. E alguma complementação do Rafael, ela fica à vontade, Rafael. Eu queria só, uma coisa que eu esqueci de falar nessa minha fala final, é que assim, se você é aluno do Eficaz, ou você quer ser, você vai ser em algum momento aluno do Eficaz, vocês têm que explorar esses caras aqui, não só em relação ao conteúdo, tá? Mas a trocar ideia, a ter ensinamento, porque esses caras sabem muita coisa, e não só de conteúdo, mas de vida também. É Mas verdade. Rapaz, se tu não- fosse dizer, tu não, não- tudo bem, tudo não nos bem. Eu compromete. concordo contigo. Mas É. se Meu você favorito. fosse escolher o teu favorito. Meu fala aí. favorito. Fala pro Luciano entender. Fala aí. Eu vou dizer a área dele. Aham, fala aí. Ciência da natureza. Não. Saiu bem, saiu bem. Saiu bem. Legal, gente. Podemos nos despedir aqui, Escute, Saulo. Tem Como é que tá? perguntas? Maria Clara. Caramba, não é pra gente essa Caramba. pergunta não, né, impossível. Luciano? Não é pra gente, não. É a realização de um sonho mesmo. Porque eu sonho em ser médico. Ah, porque ele não tá... Ah, tá. A Maria Clara tá fazendo uma pergunta, não é? Isso. Qual a emoção de ser Conquistar- aprovada? Caramba. Cara, é uma sensação indescritível a realização de um. Eu sonho em ser médica desde pequenininha. Tenho várias inspirações da minha família, não só da medicina, como da área da saúde. E eu sempre me inspirei nelas em ser da área da saúde, em ser médica. Então, pensa assim na Isabela de 4 anos sonhando em ser médica. É um processo assim, que eu sonho desde Legal. pequena. E ver ele se realizando, estando no começo dele, assim, emocionante. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Se você tem um sonho em fazer medicina, não conseguiu passar esse ano, eu acho que não pode desistir. Não pode de jeito nenhum. Segue o seu sonho. Medicina ou E qualquer vale a outro pena. curso, Qualquer né, outro Isabela? curso, exatamente. Qualquer outro curso que vale a pena. Você, Rafael, o que é que você me diz? Qual é a pergunta mesmo do céu? Era qual a emoção que Emoção, você, a você sensação diz. que você tem quando recebe esse resultado? E cada um expressa de uma forma. Como foi o nome do nosso aluno que a gente estava? O Edson. O Edson. Mas, rapaz, se o Edson estiver nos ouvindo aí, meu irmão, foi impossível Não se emociona. não se. Eu já saí chorando da sala porque, cara, ele veio num grito tão Forte, forte. potente. É que forte o deixava nome, a né? gente- Escuta, o nome a é forte, gente né? arrepiado, né? É. Um abraço pro Edson, grande camarada. Provavelmente está do outro lado aí também nos escutando. Rafael, sensação ímpar. Sensação ímpar, assim. Eu acho que, como eu falei, não é necessariamente uma vocação, mas é algo no qual eu decidi investir e me dedicar. E eu acho que isso, por si só, já trouxe todo o significado de ter sido aprovado. Porque esses 2 anos que eu passei, que eu me dediquei, que, assim, me gastei nesse processo, né? Querendo ou não, a gente vai doando muito da gente, a gente abre mão de certas coisas. Então, a partir do momento que a gente consegue o objetivo, assim, é maravilhoso. Eu até achava que eu ia ficar eufórico, mas a verdade é que desde o momento que eu escutei o meu nome, ou que eu vi ele ali Você sai de si.
Assim, eu fiquei aliviado, assim, sabe? Eu fiquei... É verdade, sai um peso das costas, né? É muito louco, assim, porque é tu olhar de pra trás e dizer assim, peraí, tudo aquilo que eu investi, eu consegui agora. E, tipo, claro, não é o fim, mas é você perceber que houve um passo que foi dado, uma conquista foi feita com base em todo um esforço e toda uma dedicação que você teve. Então isso é uma, assim, é uma sensação... Eu nunca tive essa sensação na minha vida, essa é a verdade. Isso foi a primeira bacana, vez. Que E bacana. Legal. é muito louco. Obrigado, Rafael, mais uma Pessoal, vez. muito obrigado. Obrigada Obrigado, pelo Isabela. convite. Ainda tem uma pergunta aí, Saulo? Diga lá. Essa pergunta é mais fácil de responder, né? Não sei se é mais Ou não? fácil, não sei se é mais fácil, porque, na realidade, Saulo, a pergunta é: temos vaga no Eficaz para a turma de quinta-feira? Olha, nós deveríamos ter. Se não tiver vaga, a culpa é do Luciel e do Scooter. Porque nós tínhamos turma em 2 dias. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Aí não sei o que aconteceu com eles dois, que eles decidiram fazer turma num dia só. A minha razão foi pedagógica. A minha foi porque eu ter queria ir mais pro tempo sítio. para poder orientar os estudantes. Então a gente só tem quinta-feira. Naturalmente, isso levou uma certa escassez de vagas, razão pela qual nós fizemos uma lista de espera, não foi isso? Quem colocou o seu nome nessa lista de espera e ainda não foi contactado pelo curso, pode aguardar que muito provavelmente a Marina, que está aqui do outro lado, e a Sheila vão estar entrando em contato com vocês. E aí fica a dúvida, por quê? Eu não sei ainda desse quantitativo da lista de espera, né? Marina, além dessa lista dos alunos que colocaram o seu nome na lista de espera, ainda tem alguma vaga? Para as turmas que começaram em janeiro, não temos mais vagas, elas já estão preenchidas. Para a nossa nova turma presencial, que começa agora no dia... Quinta-feira é dia 8, é? Isso. No dia 8, nós vamos estar iniciando a nossa nova turma pela manhã, das 8 às 12h50. Ainda temos vagas para essa turma? Nós temos 15 vagas. 15 vagas. Então, olha lá, gente, 15 vagas. Se nós tivéssemos... Vocês não falaram que eu ia ter que falar de vagas aqui na nossa live no final. Se tivesse falado, a gente ia bolar alguma coisa aí, né, para aqueles alunos que eventualmente desejam fazer o curso, para assegurar de alguma forma. De qualquer forma, fica aqui a mensagem. Nós ainda temos 15 vagas para a turma que começa na próxima quinta-feira, turma presencial. Torcemos para que você consiga essa vaga, mas independente de estar aqui no curso Eficaz ou em qualquer outro curso que você venha fazer, entenda que nós desejamos o melhor para vocês. Existe aqui em Belém, né, Alcemir? Os outros cursos todos são constituídos por professores amigos nossos, competentes. Todos competentes. Onde você estiver, você estará bem orientado. É claro, se puder vir para cá, a gente agradece. É isso mesmo. É isso, Scooter. Última pergunta. A turma online, nós... Quando inicia? José Eduardo Machado, meu amigo, você perguntou quando começa a turma online. Hoje é primeiro, é? Isso. Pronto, exatamente hoje nós liberamos o primeiro bloco de aulas gravadas. As aulas gravadas, a turma online, Rafael, esse ano, ela tem uma diferença, né? É o curso online, porque ela não ocorre mais ao vivo, como nós fazíamos ano passado, ela é gravada. Essa foi uma das razões do Scooter ter retirado 50% do nosso salário de janeiro para montar esse estúdio aqui, o Estúdio Eficaz, caro pra caramba. Mas isso teve um resultado pra gente, professores aqui, fantástico, cara. A qualidade das aulas gravadas estão sendo muito bacanas. Pegamos porrada no início, não foi, Alcemir? Você. Mas agora já estamos habilitados, então nosso primeiro bloco de aula já foi liberado. E toda segunda-feira a gente libera um bloco de aulas, a metodologia é a mesma, o cronograma é exatamente o mesmo, as atividades pedagógicas são exatamente as mesmas. Então, se você... Nossos simulados, mesmíssima coisa. Ao final de cada caderno a gente faz um simulado autoral. Peguei muito o Rafael em distratores. No início ele titubeava. Aí, a partir do segundo simulado, ele já ficou mais esperto. Ele dizia assim, tô ligado no que vocês estão querendo. E aí, escuta, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. A Maria Clara Ramos. É outra Maria Clara? Não é a mesma. Maria Clara Ramos. Você que era a mesma. Faz a seguinte
Qual o método? Teve um método. Maria, como é o nome, escuta? Maria Clara. Maria Clara quer saber dos nossos universitários aqui, né, que método vocês usaram que para vocês fez a diferença. Eu acho que ela quer uma resposta objetiva. Não sei se é possível isso. Eu, particularmente, não tive um método específico de estudo, porque eu estudava conforme que eu tinha problema. Então, como eu já tive uma base muito boa, que meu ensino médio foi numa escola fantástica, então eu estudei com base nos meus problemas. Então, eu estudava um assunto, eu via que eu tinha problema nesse assunto, eu focava todas as minhas energias nesse assunto, no que eu achava, no que eu via, que eu não estava tendo muita dificuldade. Eu não necessariamente deixava de lado, mas eu só revisava, não tinha tanto foco assim. Bacana. Mas foi basicamente esse o meu estudo ao longo do ano. Ou seja, autonomia, né? Isso, autonomia, Legal. autoconhecimento. Isso, Rafael. Eu faço das minhas palavras as palavras da Isabela, porque, querendo ou não, assim, a gente tocou muito nessa tecla da questão da autonomia, da individualidade, né? Que cada estudante vai ter. Mas existem alguns padrões. E eu acho que o principal deles é você saber, mais uma vez a gente falando aqui, sobre você saber onde você já tem um certo domínio, um domínio suficiente para a prova, e ali você basicamente revisa, faz muita questão daquele pedaço lá. E as partes onde você tem dificuldade, você procura professores, procura aula no YouTube, procura livros, sei lá. Encontra alguma forma de superar esse limite para que você possa, de fato, ampliar o seu repertório para a prova. É isso. Isso aí eu acho que é padrão de todo mundo. Inclusive, eu vi um rapaz que foi primeiro lugar no Enem em 2021. Falando sobre isso. Né? Da UFRJ. Sei, ele falando sobre isso, era muito louco, porque eu vi esse vídeo dele depois da prova. E eu fiquei assim, cara, ele fez basicamente o que a gente fez, né? Exatamente. Tipo, a gente olhava e falava, bom, beleza, estamos aqui. O que a gente precisa fazer pra avançar cada vez mais? Perfeito. Escutem, tem uma outra pergunta aí? Uma pergunta. Pedro Brandão. E o que ele quer saber, escuta? Qual o sentimento? Caramba, qual o sentimento que vocês poderiam... Pra quem é essa pergunta, escuta? Deve ser pra gente todos, né? Qual o sentimento, como é que é, escuta? Qual o sentimento? Para aguentar o processo? Caramba. É isso? Exato. Rapaz, eu sou um circunstancialista, então não sei se... É porque é o seguinte, embora a gente saiba das dificuldades, mas se eu considero que isso é processual, a gente costuma dizer aqui no curso assim, aproveita a caminhada. Né? É claro que ela pode ser mais pesada ou mais leve, a depender da orientação que tu estás tendo. Porque se tu transforma essa prova nessa coisa que tenta se colocar, de que ela é a última coisa que você vai conseguir na sua vida, etc. Primeiro que você cria uma ansiedade para ela absurda, que é difícil de controlar. Então, eu acho que é assim, entender que é processual, que é caminhada, que você vai caminhando passo a passo, que você está avançando, perfeito? Porque isso dá ideia de construção. Agora, isso sou eu falando aqui, o meu vestibular eu fiz na década de 1990. Eu não sei como é que vocês orientam, mas fica aí a minha sugestão, meu caro Pedro. Luciel, não sofra, amigo. Me permita complementar. Eu acho, Luciel, que além disso, cara, caminhar do lado de pessoas que você ama e que te respeita, que tem por você zelo, carinho, sempre é agradável, viu? Sempre é agradável. Olha, eu acho que, como o Rafael mesmo já disse ao longo desse podcast, que é o autoconhecimento mesmo. Você ter noção de que o que você tá fazendo é o seu máximo e que não tem como fazer mais do que você já tá fazendo. É isso. Você tira o peso, né? Tira o seu peso, tira um peso grande das costas, você entender que você tá dando o seu máximo. Não dá pra extrapolar nisso, senão. É isso mesmo. Tem que saber, inclusive, o seu limite. E se não souber, não consegue chegar até o final. É isso. Isabela, tu falaste podcast, é que eu tinha memorizado um outro nome.
Fcast. Tá, esse aí, esse nome. Fcast, mas isso aí era surpresa, depois eles estragaram a surpresa. O Fcast. Meu irmão, o que esses caras estão inventando, Alcemir? Quem inventou isso, Luciano? Agora, além de nós produzirmos o nosso material didático, os nossos simulados, meu irmão, que não são fáceis de fazer, nós temos que nos encontrar aqui, que eu não sei qual o período que ele vai dizer, né? Nos preparar para esse debate com outros professores que eles vão trazer, e nós dois vamos ter que ficar aqui até 8h30 da noite de quinta-feira, no Fcast. Então já fica a dica aí para vocês. Muito obrigado para vocês que estão aí nos acompanhando. Vamos estar nos encontrando provavelmente daqui a 2 semanas com novos convidados para falar tudo sobre o Enem. Obrigado, Alcimir. Obrigado, um abraço, Rafael, Isabela, um abraço a Rafael, todos. Fica com Obrigadão, gente. Deus. Obrigada, Tchau, pessoal. gente.